No vídeo de hoje nós vamos falar de uma parte da contratação de um novo colaborador que tira o sono de muitos donos de negócios digitais, que é o processo seletivo. E você pode estar se perguntando: ah, Lucas, eu sou pequeno ainda, eu tenho dois colaboradores, eu até nem tenho colaborador. Será que eu preciso de um processo seletivo? Lucas, eu não tenho nem tempo de ir na academia, vou ter tempo agora para entrevistar um monte de gente? E a resposta é sim. Você precisa de um processo seletivo. E a partir de agora, eu vou mostrar para você o que realmente é importante, o que você precisa saber para você criar um processo seletivo que vai atrair as pessoas certas e que vai te trazer mais segurança e confiabilidade sempre que você precisar contratar pessoas novas. E fica comigo aqui que no final do vídeo eu vou te mostrar os 3 pontos cegos que confundem todo dono de negócio na hora de contratar novos colaboradores. E olha, veja aqui comigo, saber sobre pontos cegos te tira da posição de empreendedor e te transforma num empresário muito mais disciplinado e consciente das armadilhas que a sua própria mente te coloca, para que você não seja enganado pela criatura, aquela criatura que perturba donos de negócios que estão começando a escalar, que é a própria tomada de decisão que vem da mente do próprio empresário. A mente é uma criatura que atrapalha muita gente. O segundo ponto cego é um troço doido. O segundo, são 3. Eu vou falar o segundo que passa batido absurdamente fora do radar de todo mundo que está contratando. Então, fica ligadaço aqui até o fim, que você sabendo sobre esses pontos cegos, você vai, além de conhecer os processos de contratação, de gestão que a gente vai falar, você vai conseguir regular com mais clareza e autonomia as suas decisões. E o ser que precisa tomar decisão, que é o empresário, gente. E que você tome decisões acertadas para você escalar de forma enxuta e altamente rentável o seu negócio digital. Então vamos lá, vamos falar na prática de um case de processo seletivo. A gente está atendendo aqui um empresário que tem uma startup. E onde que entra o processo seletivo na hora que ele tem uma startup e ele está no momento de começar a ganhar atração, de escalar, né? Quando a gente estava trabalhando o protocolo Pro com ele, que são 8 dimensões, eu não vou falar todas aqui, mas são 8 ângulos que a gente olha para o empresário. Uma desses ângulos é o ângulo de relacionamentos que eu chamo, que é a partir do momento quando você começa a ajustar o como, o que dentro da empresa, as ações, naturalmente o fundador ele começa a ter bastante atribuições. No caso, por se tratar de uma startup de tecnologia, que a gente está tratando aqui, ele era desenvolvedor, ele fazia o suporte, ele é o vendedor, ele entende de copy, ele é o fundador que sabe de várias frentes, né? E aí chega um momento que, por mais que a startup chegou a uma massa crítica de clientes, ele consiga dar conta de todas essas frentes por ser organizado, por ter feito o protocolo Pro, uma das ações que ele trabalhou muito bem com a gente foi a organização. Chega um momento que não dá mais para ele trabalhar todas essas frentes juntas. E aí, quando a gente colocou o ângulo do protocolo, que é a parte de relacionamentos, a gente começou a chegar no momento do quem que ele precisa contratar. E a primeira pessoa que surge numa hora dessa, numa startup de tecnologia, por exemplo, é um desenvolvedor, porque precisa atualizar, ele não dá para o fundador que está cuidando das vendas, cuidando da expansão, ficar atualizando. Só que um desenvolvedor custa muito caro. E também uma outra frente, se ele quiser bancar o desenvolvedor, ele vai precisar de mais clientes. Como é que ele consegue mais clientes? Através de mais vendas. Como que ele faz mais vendas? Ele contrata um social seller, um vendedor, um comercial. Só que você já está vendo aqui, quando eu estou falando essa questão para você, que se a gente for colocar numa folha de pagamento um comercial, se a gente for colocar nessa folha de pagamento também um social seller, se a gente for colocar na folha de pagamento um suporte, um customer success, cara, não vai dar, não vai fechar essa conta. Sobretudo para uma empresa que está começando a formar o teu caixa ali dos 6 meses, que está formando a primeira robustez financeira ali através das primeiras vendas da massa crítica de cliente, no caso dele. Estamos falando aí de faturamento entre 30 e 50k mês. Vai adiantar a gente fazer um processo seletivo para um cargo específico? É isso que nós vamos falar sobre isso também no vídeo de hoje, que eu vou desafiar essa lógica de processos seletivos para suporte, depois um outro processo seletivo para sucesso do cliente, processo seletivo para vendedor. E aí, o que aconteceu no caso dele?
a gente trabalhou uma linha de ação que é a linha de você contratar um pau para toda a obra, vamos dizer assim, um braço direito, uma pessoa que assuma funções. Vamos dar um exemplo aqui, no caso do suporte, a pessoa também tinha espaço para suprir algumas atividades administrativas, algumas atividades práticas de integração de ferramentas que são operacionais e que de repente um suporte, uma pessoa que está atendendo suporte técnico pode assumir. E assim, aí que tá. Cada caso é um caso, mas no caso dele a gente ajudou ele a trabalhar o pau para toda a obra, o braço direito, que é muito diferente, gente, de quando a gente trabalha uma tomada de decisão, uma tomada de decisão de processo seletivo para uma empresa já estruturada, vamos dizer, uma corporação, sei lá, Coca-Cola, a Amazon, o Facebook. Tipo, todas essas empresas, cara, é um momento de se contratar pessoas mais focadas para uma determinada função. E aí você está se perguntando, no caso dele, ele contratou uma pessoa especificamente para aquela função? Novamente, reforço, a gente vai trabalhar isso aqui em detalhes no vídeo, mas ele contratou um pau para toda a obra. Uma pessoa que iria, no caso especificamente, naquele momento, uma pessoa que assumiria o suporte. Aprendeu bem o suporte, ela pode assumir algumas atividades administrativas. Ah, mas surgiu uma demanda específica do suporte de uma outra frente da empresa dele, multiempresário, tem várias frentes. Será que aquela pessoa não conseguiria assumir? E aí você pensa, Lucas, como que eu vou fazer um processo seletivo? Eu vou perder toda a especificidade, eu vou perder toda a minha, vamos dizer assim, as características daquele descritivo de cargo? E novamente é sobre isso que a gente vai falar aqui. E ele não perdeu nada, na verdade deu muito melhor porque ele conseguiu agregar mais valor para aquele cargo e trouxe junto, no caso dele, nesse processo seletivo, uma especificidade maior a partir dos desafios e problemas que precisavam ser resolvidos. Não se contratou a partir de um cargo, gente, de um suporte, de atendimento ao cliente, do sucesso do cliente, mas sim do desafio que eles estavam enfrentando naquele momento. E no meu caso, Lucas, o que eu faço? Eu contrato, eu não contrato, eu tenho que fazer, sei lá, eu tenho que contratar 2 pessoas porque minha empresa já está grande. O fato é que por mais que eu queira te dar uma receita para você escalar, não existem respostas prontas. E tudo fica ainda mais complicado quando você está sobrecarregado, com muita coisa para fazer e sem saber o que você precisa fazer agora, por onde você começa e o que pode ficar para depois. E foi pensando exatamente nisso que eu quero te convidar para você fazer a nossa ferramenta gratuita, que é o Diagnóstico Pro, onde a gente vai te ajudar a desenhar um plano de pré-escala para você se organizar na sua escala e trazer clareza das prioridades para que você coloque energia onde realmente importa e você saiba por onde começar. E que nesse plano você vai descobrir o ponto cego principal que está travando o seu crescimento, ok? Então, em algum lugar aqui da tela vai ter o link para você se cadastrar para o Diagnóstico Pro. Então, voltando aqui para o tema, vamos lá. E o Ctrl+C, Ctrl+V ataca de novo o maldito, esse danado desse Ctrl+C, Ctrl+V no processo seletivo. Nos outros vídeos que você viu aqui, a gente falou Ctrl+C, Ctrl+V para contratação, para descritivo de cargo e agora para o processo seletivo também. A maior parte dos donos digitais e donos de negócios digitais, quer dizer, que já contrataram, fazem da seguinte forma. A primeira coisa é, vamos lá, formulinha, processo seletivo. Então vamos lá, pega o modelinho de anúncio da vaga, tem os formuláriozinhos lá no Google Forms, um modelinho de entrevista, uma entrevista para a gente já matar a pau e contratação. Seguiu essa formulinha ali, copiou, pegou do amigo lá, do colega de Mastermind, que ele tem lá um modelo de contratação para o comercial, para o suporte, ele vai lá e passa as atividades, vai para a etapa 2 aqui, que é passar as atividades e as metas para o colaborador, se é quando ele passa, alguns nem passam, nem tem ainda definido, e aguarda a execução. Essa é a visão geral do jeito que tem sido feito o processo seletivo, porque, claro, numa pressa, na correria, a pessoa vai fazendo desse jeito, né? Agora, é suficiente executar essas etapas desse jeito, que eu falei bem rapidão, formulinha, né? Aquele jeito de Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar, para ganhar aquele tempo? E agora, mais ainda, usando o ChatGPT como muita gente apressadinha está fazendo, né? O povinho apressado, hein? Essa coisa do ChatGPT também é um desafio, né? É suficiente fazer dessa forma? Não, não é suficiente. Calma, galera, calma aí, gente, vamos lá.
A gente precisa dar uma respirada, pôr o pé no chão para a gente começar a fazer o arroz com feijão a respeito de processo seletivo. Ó. Não dá para continuar fazendo desse jeito, que é digitar no ChatGPT somente, ir lá e pedir para ele produzir um cargo de suporte, você ir lá e desenvolver, fazer as entrevistas, tudo em cima disso. Tem uma série de nuances aqui que se você não toma atenção, você continua fazendo do jeito que é o toque de caixa, no bumba meu boi aí, nessa correria danada que não vai dar certo. É erro na certo. Vamos por partes. O importante é que você saiba a partir de agora que fazer desse jeito dá uma sensação de velocidade. Só que depois vai dar aquela baita frustração que você está vivendo. As pessoas saem antes do tempo, que dói pra caramba, né? Você investe ali no processo seletivo, entrevista, contrata, acha que a contratação foi boa e ela sai. A gente viu isso no nosso outro vídeo e nos artigos que eu tenho produzido especificamente sobre isso. As pessoas ou saem, elas ficam desmotivadas. E vou dizer para você não vai acreditar, mas tudo isso aconteceu por conta do jeito que o processo seletivo foi feito. Dá para acreditar que um processo seletivo, o jeito que você pensa, o processo seletivo influencia nisso? Então assim, ó, vamos lá. Antes de você começar o processo seletivo, você precisa parar por um momento e definir qual é a maior prioridade a ser resolvida, ok? E para comigo aqui por um minutinho, vamos dar uma pausa. Qual que é o problema aqui? Essa é uma parte mental, isso não é só um processo, um evento que você vai executar ali. Você precisa parar para pensar. O que está travando o seu negócio de crescer antes de ir lá e já montar todo um Ctrl+C, Ctrl+V, comprar uma planilhinha de Notion ou um formuláriozinho do Notion para avançar e destravar o seu processo seletivo. E aí eu já vou te adiantar com relação a isso. Pensa na prioridade, mas eu vou te adiantar uma coisa. Um erro muito comum nessa parte é você achar que a maior prioridade no momento desse é você ir lá e contratar. Eu vou correr, eu vou fazer essa minha maior prioridade, eu preciso resolver logo, eu preciso contratar logo. Gente, contratar é um processo, não é a solução. Então não caia nessa armadilha de acelerar todo esse processo, contratar comprar modelos de contratação prontos que já existem no mercado para agilizar esse processo. Porque no final do vídeo aqui vai ficar mais claro. Eu quero mostrar para você e para você entender os fundamentos do porquê que eu estou desafiando esse modelo de pensamento, que normalmente não dá certo, para você ter o melhor, né? Para que você não deixe mais essa tendência, que você vai saber que está por trás disso também, influenciar a sua tomada de decisão. Então não acelera. Contratação, resolver problemas de crescimento de um negócio digital, de escala, não é um evento, não é uma coisa pontual, não é contratar, combinado? Contratar é parte do processo. E para começar, isso aqui vai ser um assunto que a gente vai precisar conversar diversos vídeos sobre isso também, porque é pano para manga e não existem também todas aquelas respostas prontas. Para começar, você primeiro precisa fazer uma reflexão apurada de qual é a prioridade do seu negócio e qual é o problema que precisa ser resolvido. Vamos voltar àquele exemplo de negócio que eu dei no começo do vídeo? O problema dele não é que ele precisava contratar uma pessoa, não é que ele precisava ter um suporte. Ele precisava de mais tempo para poder desenvolver a parte comercial. Lembrando que a gente trabalha aqui na Decision Pro, por um bom tempo, o dono do negócio ele está à frente da parte comercial, não dá para delargar isso ou contratar alguém para fazer isso. E ele precisa de mais tempo. O problema foi definido, ele precisa de mais horas na agenda dele. O que está ocupando mais horas na agenda dele? Ele está tendo muitas demandas de suporte, aumentaram os clientes. Opa, beleza. Então ele está tendo demandas de suporte. Aí ele vai começar a resolver com o cargo de suporte. Lembrando que aí que entra a sacada do processo seletivo. O problema a ser resolvido não era somente de suporte, tem outros, esse era o mais prioritário na hora. Só que veja bem, ele fez uma forma de contratar que tinha a ver com dar margem. Lembra do pau para toda obra, uma pessoa que esteja à frente comprando a briga do crescimento? Ele também colocou outras, né? Outras prioridades. Então, por isso que eu quero dizer para você, não tenta dar um gás na contratação
indo lá e contratando somente um cargo específico, porque se você precisar colocar mais atribuições, a pessoa vai sentir que não foi aquilo que vocês combinaram, né? E não foi mesmo, né? Então, assim, a gente precisa de dinamismo. Eu já vou continuar explicando sobre isso, ok? Essa, então, colocando aqui, essa falta de... Olha, veja bem, estamos falando de processo seletivo, né? A falta de um pensamento mais aprofundado acerca do que é o gargalo, de onde está o recurso limitante ali, faz a maior parte dos donos de negócios digitais errarem na contratação. E tudo isso que eu estou falando aqui parece muito contraintuitivo num primeiro momento, só que é o que tem funcionado na prática. Parece que eu estou, assim, vamos dizer assim, desvirtuando a moda, o tradicional. Só que o que não funciona, que está muito em voga hoje para você ganhar velocidade, é simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V de modelos de negócios e de empresas que já estão estruturadas ou que já passaram da fase da pré-escala e trabalhar esse modelo sem ajustar, ou seja, que é contratar, por exemplo, descritivos de cargo muito estruturados, cargos muito fixos. Então, não é esse o caminho. Eu quero que você fique atento comigo para isso. Eu não quero que você pense num processo seletivo, já que estamos falando das entrevistas, do formulário, de você ir lá e anunciar uma vaga super específica, com cargos extremamente bem específicos, detalhados. Esse momento não comporta esse tipo de especificidade. E mais importante, você talvez chegou até aqui e está falando, puta, Lucas, eu estou super sobrecarregado, não tenho nem tempo de passar final de semana com a minha família, você já está falando de eu contratar sem ser super específico, ou melhor, né, segmentado ali por suporte, sucesso do cliente. Agora, veja bem, se você focar nessa habilidade, que é a habilidade de você masterizar, de você ficar fera e encontrar boas pessoas, e depois você formar, pensa comigo, formar essas pessoas que vão ajudá-lo a escalar um negócio, imagina o potencial que isso tem. Porque uma coisa também que tira muita energia de todo mundo que está fazendo um negócio digital escalar é tentar encontrar pessoas, ao invés de formar. Então veja, já estamos aqui caminhando por uma outra forma de pensar a tomada de decisão acerca de um processo seletivo, né? Vamos lá, vamos ver aqui então. Fazer desse modelo que eu estou falando, formar para você, ao invés de tentar encontrar, sendo super específico, tentar achar o cara que sabe aquilo, o PJ, o júnior ou sênior, né, de áreas sêniors. Cara, é bem provável que você saiba a maior parte dos processos que você precisa executar, ou se você não sabe, você sabe o básico, você já pode ensinar isso. Eu quero te trazer duas coisas, dois benefícios que você vai ter ao fazer dessa forma que nós estamos falando aqui. Primeiro, você vai escalar de forma enxuta, ou seja, com poucas pessoas, vai caber na sua agenda o treinamento, ok? Dessas pessoas que estão ali. E segundo benefício, de forma consequência do anterior, você vai ter muita rentabilidade. Saiba de uma coisa que detona o caixa de qualquer empresa é uma folha de pagamento inchada e uma cabeça do líder cheia de reuniões, de equipe desalinhada. Gera muito mais problema, escala muito mais problema. Então eu preciso que você entenda que um erro comum, muito comum, é muito fácil errar dessa forma, que parece estar tudo certo, é acreditar que um cargo X, um cargo Y, você ir lá e gastar o olho da cara com um profissional sênior no estágio de pré-escala, que você está começando a ganhar atração ali, de que fazer dessa forma não vai resolver o seu problema, né? É importante você entender isso. E o que é então, diante de tudo que eu estou trazendo aqui, o que é um processo seletivo para um negócio que está começando a escalar? Então, já que a gente falou, primeiro, que a gente não vai focar, fazer uma segmentação muito específica de cargos, delimitar certinho o que ele tem que fazer ou não, a gente vai trabalhar mais para frente, até para deixar isso claro, veja, que é o resultado esperado, não o que ele vai fazer, tá? Já vou esclarecer isso. O que é então esse processo seletivo, então? Agora que a gente já falou sobre o que você precisa evitar, vamos trabalhar aqui um processo seletivo sólido para empresas que estão começando a escalar. Só para alinhar, antes de começar aqui, sobre o que a gente está falando, eu não vou entrar em detalhes
detalhes em cada uma dessas etapas, porque o nosso objetivo é que você saia daqui com uma visão geral do que você precisa fazer, uma orientação, mas principalmente dos erros que você já pode evitar, do que você não vai fazer na hora de criar um processo seletivo para contratar um novo colaborador. E uma coisa que você precisa anotar aí é que um processo seletivo sólido, do jeito que a gente ensina aqui na Decision Pro, passa por essas fases. Lembra que a anterior era uma fase ali, processo seletivo, anunciozinho, folhinha, formuláriozinho, entrevista e eu boto o cara para trabalhar. Agora vamos ver, cara, quais cuidados que a gente pode tomar aqui, detalhamento, para que você consiga construir um processo seletivo muito mais sólido. Primeiro começa com a preparação. Você vai se preparar antes de contratar. Inclusive, preparação é uma das áreas do Diagnóstico Pro, que também é alinhado com as ações do Protocolo Pro. O empresário, para todas as ações que ele precisa tomar, ele precisa se preparar. A preparação envolve algumas ações aqui. Primeiro, definir o problema, que eu já contei para você no caso que a gente colocou aqui. Definir o gargalo que precisa ser resolvido. Tá vendo que a gente não sai lá, vai contratando? Depois tem a criação do escopo de trabalho de 3 meses. O que se espera que esse cara vai executar? Não se ele é suporte, se ele é CS, muito embora você talvez já tenha algumas definições do que você precisa. No caso daquele cliente, ele tinha que atender chamados de suporte técnico da plataforma. Ok, tá tudo bem. Mas você precisa ter noção do que ele vai executar, o que ele vai fazer nos próximos 3 meses ali. Qual que vai ser o projeto mínimo viável de validação dos primeiros 3 meses dele ali? Ele precisa ter um projeto, gente, com começo, meio e fim, para que ele possa validar, para que você possa validar e ele também, se vocês estão conseguindo construir algo concreto. É muito importante essa parte da validação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já vou trazer um pouquinho para você compreender o quanto isso impacta num processo seletivo, que no final dos 3 meses precisa ter sido deixado algo concreto para a empresa. Tanto para o colaborador que vai seguir, certo? Que ele vai seguir no trabalho, e tanto para o cara que decidiu sair. Se ele não curtiu, se não deu fit, pelo menos ele deixou um ativo, ele documentou aquilo que ele fez, ele resolveu um problema concreto, como no caso do suporte, que está em andamento ali, o treinamento da colaboradora, ela pode deixar um processo de atendimento, a documentação, ok? Isso faz parte, inclusive, da otimização também, nas fases do Protocolo Pro. E na quarta etapa, depois que você fez esse experimento, é a criação. Aí sim, é a criação da vaga. Não é cargo, não vamos nos ater muito a cargo, escopo nesse momento. Então essa fase 1 é uma fase de preparação. O empresário, o empreendedor ainda não colocou a mão na massa, não fez nada ainda da parte, porque isso vai interferir na execução, que é a fase 2 agora. E aí na fase 2 que ele vai executar o processo seletivo, tem a criação do formulário de validação. Aí sim, ele vai criar um formulário para validar tudo aquilo que ele já planejou, porque ele preparou na etapa anterior. Ele vai planejar também as entrevistas de reconhecimento. Entrevistinha rápida, gente. Não cai no erro de achar que em uma entrevista, em 1 hora, você vai conhecer tudo sobre o cara. A ideia dessa entrevista que você vai fazer é reconhecer o ambiente onde ele está, saber sentir a pessoa ali e entender como que ele trabalha, mas assim, de coisa muito rápida. É um primeiro contato. Não é aí, que aí é uma outra coisa super diferente que a gente trabalha aqui, que a gente viu na prática o que funciona e o que não funciona, que é uma entrevista de reconhecimento para ir para a próxima etapa, que é o micro experimento de rotina de trabalho de 3 dias. Viu que a pessoa tem fit, ela tem um ambiente de trabalho razoável, não trabalha só de casa, ou ela trabalha em casa, mas ela tem privacidade, ela tem condições, tem uma apresentação ali, você consegue ver a pessoa de boa, ela vai para uma rotina de trabalho de 3 dias, um micro experimento. Faz um experimentozinho para ver como aquela pessoa se comunica, põe um desafio para ela trazer para você, para ver como que ela vai atuar, ao invés de você ir lá e criar uma entrevista fazendo um monte de perguntas para a pessoa te responder ali, que não vão no fato, vai tomar um baita tempo teu e você não vai conseguir ter a clareza. E aí depois dessa entrevista da rotina de trabalho de 3 dias, vai vir a entrevista de aprovação ou não, ou a pessoa vai para o banco de talentos, se você encontrar 2 ou 3 pessoas boas ali, você só puder contratar uma, ou vai ser a call talvez nem precise de call, nem sempre precisa de call, de obrigado, por hora não deu bom. Por que a gente está fazendo desse jeito? Por causa do seu tempo, para você não ficar super sobrecarregado ali. E toda essa dinâmica, que eu também não vou entrar em detalhes aqui, que faz parte do nosso treinamento do Protocolo Pro, ela mostra como que você encaixa
todas essas peças para que mesmo na sua correria, mesmo se você esteja sem tempo de parar para executar tudo isso, você vai conseguir encaixar um processo seletivo que funciona na tua rotina para que você não coloque todos os ovos numa galinha só, ou para que você não perca, não superestime o poder de uma entrevista, gaste uma hora tua ali e tenha que na correria acabe contratando, conclua ali para resolver a contratação e acabou, certo? E aí por fim, a gente tem a fase de otimização, porque como você monitorou todo esse processo, você acompanhou, você fez com base numa prioridade, você vai conseguir começar a perceber que perguntas que você faz que trazem mais insights a respeito do seu tipo de colaborador, que você espera dentro da cultura da sua empresa, você vai poder também refinar aqueles experimentos, dos microexperimentos após as contratações, né? E também após a entrevista. Tudo isso vai ajudar você a refinar, porque ficou tudo parametrizado. E a cada contratação que você faz, você melhora esse processo, né? E olha que massa, desse jeito que eu estou falando aqui para você. Tudo fica documentado, você não começa do zero, tá tudo integrado. Um ponto que é importante de a gente colocar também aqui, precisa ter uma certa, vamos dizer assim, né? Acho que é jogar aberto contigo. O processo seletivo não termina na entrevista. Ele vai terminar após os 3 meses de experimento, para que ele possa continuar sendo aprimorado. Pensa comigo, até 3 meses você nunca trabalhou com a pessoa, você não sabe se vai ser a pessoa certa ou não. No entanto, isso não impede de ela ter executado algo concreto que você definiu, né? E aí assim, é isso aí. A primeira fase então, vamos lá recapitular aqui. Primeira fase, dentro do processo seletivo que a gente faz aqui, primeira fase, você se prepara, né? Reflete sobre as prioridades, né? A grande atuação ali. Depois você vai executar, você vai fazer e depois você vai otimizar. É um processo contínuo, percebe? São essas 3 fases com as atividades que eu especifiquei anteriormente aqui. E após essas 3 fases, então, você pode estar se perguntando, Lucas, você tá louco, você tá doidão, velho. Já era difícil fazer um processo seletivo com aquelas 2 etapas do começo que você falou, agora ficou 3 vezes pior, cara. Você vai fazer 3 etapas, tem um monte de atividade no meio ali, e eu entendo que fazer dessa forma como eu coloquei aqui pode dar essa impressão. E lembre-se, o vídeo no teor não é exatamente o que você fazer nesse primeiro momento, se você está na pré-escala. Muitas vezes nesse momento que você está vendo esse vídeo aqui, é muito mais importante você evitar uma série de coisas e ajustar e se organizar para fazer do jeito que a gente ensina. O jeito que a gente ensina aqui, por mais estranho e por mais contraintuitivo que pareça, ele é bem mais enxuto e mais prático para encaixar dentro da sua rotina de trabalho. Por isso que é tão importante a gente entender qual que é o momento de negócios que você está, para que a gente possa dimensionar as suas prioridades. Gente, é muita loucura pensar que através de um vídeo eu vou adivinhar qual momento que você está. Nós temos, né, vamos dizer assim, nós temos casos de negócio já que a gente consegue identificar padrões, mas eu não tenho uma bola de cristal. E aí eu te pergunto, é melhor aqui, já que se deu um atrito ali de você, que a gente está falando aí de etapas, eu te pergunto, é melhor você investir algumas poucas horas no planejamento do processo seletivo, que você vai atrair as pessoas certas, e mesmo que uma contratação não dê certo, você já tem tudo mapeado e compreendido para você melhorar na próxima e você não precisar começar do zero, não vai te custar nada mais fazer todo esse processo e a cada contratação você vai ter mais agilidade, ficando fera em atrair as pessoas que tenham a ver com o seu modo de trabalho. Esse é um cenário, vamos pensar aqui. Ou é mais, vamos dizer assim, natural e até você seguir pelo caminho que é perder semanas e até meses com o perfil errado do seu negócio, daquele jeito apressadinho, do Ctrl+C, Ctrl+V, e depois quando você vê a contratação não dá certo, você desembolsa praticamente um novo salário lá para a empresa de recrutamento, a hora que eles acertam a contratação, mas aí a pessoa entra e não é exatamente do jeito que você gostaria, e aí tudo isso para ter um novo colaborador, e aí, cara, as coisas não andam como você gostaria. Não é bem mais barato você fazer do jeito que a gente conversou aqui? E de onde é uma inspiração que a gente pode ter aqui, que é, como diz o Benjamin Franklin, 1 grama de prevenção, gente, é equivalente a 1 quilo de cura. E se você não tem processos de pessoas, para pessoas na sua empresa, você não tem uma empresa
que poderá escalar de forma enxuta e altamente rentável, né? Então, agora que nós estamos alinhados e passou o bode de todas essas etapas aqui, um processo seletivo feito dessa forma faz com que você tenha um processo confiável para você atrair as pessoas certas, sem você depender da sorte ou ter que encontrar o candidato ideal, ok?